Boa noite, até aqui nos ajudou o Senhor. Deus te abençoe em nome de Jesus Cristo, porque temos feito dele o nosso refúgio, colocado nele a nossa esperança em nome de Jesus. Amém? Quero convidar você a abrir a tua Bíblia no Salmo de número 28. O Salmo de número 28 é um salmo também de Davi. Porque todos não são de Davi? Não, nem todos os salmos são de Davi. Né? Alguns são, outros não. Este início do livro de Salmos, a maioria é dele, né? A grande maioria dele. Mas depois nós temos salmos, por exemplo, de Asaf, né? Um exemplo, que era um levita. Então o livro de Salmos ele é uma coletânea, vamos dizer assim, daqueles poemas que eram feitos por Davi, pelos levitas, para louvar e adorar o Senhor. Em nome de Jesus, não só por eles, né? Tem outros aqui também, mas assim que me vem à cabeça agora rapidamente são esses. Uma coisa importante que eu quero dizer para você, assim, a nossa intenção nessa leitura que nós fazemos tanto de manhã quanto à noite, né? Essa que nós fazemos agora à noite, ela é apresentar a palavra de uma maneira simples, aplicada à nossa vida. Não é entrar em estruturas teológicas, ensinos teológicos, teorias, né? Tantas coisas que podem ser faladas num texto. Então é fazer da maneira mais simples, mais objetiva e mais prática possível para nós. Amém? Então o Salmo 28 diz assim: A ti clamo, Senhor, minha rocha. Não fiques indiferente para comigo. Algumas versões falam não sejas surdo para comigo. Esse primeiro versículo, ele mostra duas coisas. Primeiro, que Davi, o salmista, ele reconhece o Senhor como a sua rocha. Né? Quando ele declara isso, que o Senhor é a minha rocha, e nós devemos declarar isso também, que o Senhor é a nossa rocha, nós estamos declarando que a rocha, né, como é um lugar onde você pode se refugiar, né, você pode se proteger, é como se você subisse numa alta rocha, e essa rocha, então ali você fica guardado, protegido, fora do alcance dos inimigos, né, dos predadores. Então, Davi ele começa reconhecendo que o Senhor era a sua rocha. Mas na sequência, ele também revela e exprime a angústia da sua alma. Assim como nós, né, passamos por momentos de angústias, momentos difíceis às vezes, ele também diz assim, não fiques indiferente para comigo. Isso na NVI, na nova revista, na revista atualizada da Nova Almeida, ela diz assim, não sejas surdo para comigo. Então ele começa a revelar a angústia da sua alma, a ansiedade da sua alma, a ansiedade para que Deus responda, para que Deus venha socorrê-lo. Como eu disse, Davi ele estava sempre enfrentando batalhas. Às vezes nós achamos que nós enfrentamos muitas batalhas, mas Davi era a guerra em pessoa. Porque ele vivia enfrentando lutas, dificuldades, havia enfrentamentos o tempo todo. E então ele exprime a angústia da sua alma, a necessidade de que Deus responda rápido. E na verdade nós temos essa necessidade também, né? Talvez você que está aqui me ouvindo hoje, assim como eu, tenham áreas na tua vida que gostariam que você e eu gostaríamos que Deus já tivesse respondido, mas nós continuamos tendo que caminhar com esta circunstância, situação, né, que muitas vezes nos prova, nos traz angústia. Então Davi está falando exatamente isso, dessa ansiedade que nós temos de que Deus venha responder. E ele diz assim, ó, se permaneceres calado, serei como os que descem a cova. Então Davi diz assim ainda, né, na angústia da sua alma, Senhor, se o Senhor não responder, eu vou ser como aqueles que descem a cova. Ou seja, eu vou morrer, né, não vou aguentar, não vou suportar. Então Davi ele começa esse Salmo 28 expressando declarando que o Senhor é a sua rocha, mas também declarando a angústia da sua alma, abrindo o seu coração. Você e eu devemos fazer, nós não devemos fazer uma oração formal, sabe? Ou então aquela oração mecânica todo dia, da mesma maneira. Nós devemos falar com o Senhor como quem conversa, como nós aqui estamos falando, como nós aqui estamos conversando.
e abrir o coração e expressar para o Senhor aquilo que você está sentindo, porque de fato o Espírito do Senhor ele está em todos os lugares, ele sonda o teu coração. Então não adianta nós termos, por exemplo, vou dar um exemplo para você, você está passando por um problema familiar, mas aí você quer mostrar para o Senhor ou espiritualizar, então você tem um problema familiar, mas você fica ali falando de outras coisas, orando sobre outros assuntos. Não, abra o teu coração, fale daquilo que está acontecendo, né? Não esconda do Senhor. Ele diz ainda assim, ouve as minhas súplicas, no versículo 2, quando clamo a ti por socorro. Ouça, o Senhor ele sempre ouve, só que muitas vezes o Senhor ele permite que nós sejamos provados. Muitas vezes o Senhor, o nosso tempo não é o tempo do Senhor. Eu sempre falo isso, o nosso tempo, o tempo do relógio, o Cronos, não é o tempo de Deus, o Kairos, né? O momento em que Deus se manifesta, que Deus vem e traz uma palavra viva para você, amém? Traz uma palavra que nós chamamos de uma palavra rema para você, de revelação. Não é sempre, não é no nosso tempo, é no tempo de Deus. E ele então diz assim, quando ergo as mãos para o teu lugar santíssimo. Então ouve as minhas súplicas quando clamo a ti por socorro, quando ergo as mãos para o teu lugar santíssimo, porque na oração, se você vai ver na oração, quando eles edificam o templo, né, o tabernáculo, eles dizem assim, olha Senhor, quando nós orarmos aqui, voltados em direção a Jerusalém, responde a nossa oração. E é disso que ele está falando, que Jerusalém é onde ficava o templo do Senhor, né, a habitação do Senhor na terra naquele momento, amém? Ainda que a palavra do Senhor diga que o Senhor não habita em habitações feitas pelas mãos dos homens, mas eu e você somos a habitação do Senhor. E ele então continua ainda dizendo, não me des o castigo reservado para os ímpios. Preste atenção, como Davi ele é sincero, não me des o castigo reservado para os ímpios e para os malfeitores. E quem são esses? A quem esses eles está se referindo? Possivelmente, pelo que nós podemos deduzir aqui, alguém o traiu. Olha só, que falam como amigos com o próximo, ou aqueles que se aproximam de Davi, aqueles que se aproximam de mim e de você, como amigos, mas abrigam maldade no seu coração. Você sabe que uma oração que eu sempre faço é assim, Senhor, me ajuda para que eu não seja enganado, eu não seja lesado, passado para trás, não seja feito de bobo, né? Porque às vezes nós não enxergamos ou não vemos as coisas com estes olhos maus, né? Com esta maldade, melhor dizendo, acho que cabe melhor a isso, né? Não enxergamos a maldade, a má intenção naquilo. Então nós precisamos pedir para o Senhor abrir os nossos olhos para que nós não sejamos enganados por aqueles que se aproximam de nós como amigos, mas na verdade abrigam maldade no seu coração. Aí você pode ver no versículo 4, e aí vai surgir uma pergunta, talvez surja uma pergunta no teu coração, no meu sempre surgiu, que diz assim, retribui-lhes conforme os seus atos, conforme as suas más obras, retribui-lhes o que as suas mãos têm feito, e dá-lhes o que merecem. Olha o que a oração de Davi está dizendo. Para que Deus retribua. Então a dúvida que eu disse que pode surgir no teu coração é assim, mas a palavra de Deus não diz que nós devemos abençoar e não amaldiçoar, mas Davi não está amaldiçoando. Nós devemos abençoar todas as pessoas, até aquelas que nos perseguem, mas nós devemos deixar a justiça, que é isso que Davi está falando, ó, retribui-lhes quem? O Senhor, conforme os seus atos, conforme as suas más obras. Retribui-lhes quem? O Senhor. O que as suas mãos têm feito e dá-lhes, quem dá? O Senhor, o que merecem. Então o Senhor vai pôr numa balança, o Senhor vai fazer justiça. Algo que nós temos falado muito no livro de Salmos e algo que nós devemos aprender. Eu vou dizer duas coisas que eu aprendi nesse tempo que eu já li o livro de Salmos várias vezes e como eu disse, várias vezes eu os li como uma oração. A primeira coisa que nós temos que aprender com o livro de Salmos é aprender a nos humilharmos aos pés do Senhor e reconhecer quem Ele é e quem nós somos. Amém? A segunda coisa, meu Deus, me fugiu. Você veja que me fugiu. Me deu um branco agora aqui da segunda coisa. Retribui-lhes conforme os seus atos, conforme as suas más obras, retribui-lhe o que as mãos têm... Ah, sim! Me perdoe. Então a primeira é se humilhar,
reconhecer quem Deus é e quem nós somos. Por isso nós nos humilhamos, porque nós reconhecemos a nossa fragilidade, a nossa limitação e que Deus é o Deus Todo-Poderoso. A segunda coisa que nós aprendemos no livro de Salmos é: deixe a justiça por conta de Deus. É Deus quem vai fazer justiça. Não faça justiça. Temos falado bastante sobre isso. Amém? Então eu vou ler até aqui. Você depois pode terminar de ler esse Salmo 28, porque senão nós vamos nos alongar muito e essa não é a nossa intenção aqui. Como eu disse, a nossa intenção é trazer de uma forma simples e aplicar nas nossas vidas de uma maneira bem simples também. Amém? Vamos orar então, fecha os teus olhos, curve a tua cabeça se você pode e vamos orar em nome de Jesus. Meu Deus, nós queremos clamar a Ti que nesta noite o Senhor nos abençoe. Que nesta noite o Senhor derrame do Teu Espírito sobre nós. Pai, aqueles que estão ansiosos, preocupados, aflitos, Senhor. Aqueles que talvez estejam aí no seu coração abrigando pensamentos como: o Senhor me abandonou, o Senhor está demorando para responder. Meu Deus, o Senhor nunca se atrasa. O Senhor nunca demora. Para todas as coisas existem o tempo certo e o Senhor os conhece. Dá descanso na nossa alma, Senhor. Aumenta a nossa fé com esta palavra. Aumenta a nossa fé. Aumenta a nossa confiança no Senhor para que possamos descansar em Ti, em nome de Jesus. E que nessa noite aqueles que estão com a sua alma pesada, com a sua mente perturbada, acelerada, traz paz, traz descanso, traz repouso, traz refrigério, em nome de Jesus. Derrama do Teu Espírito, Senhor. E nós apresentamos o Brasil ao Senhor. Apresentamos, Senhor, a nossa nação amada, para que o Senhor abençoe, para que o Senhor traga à luz aquelas coisas que estão ocultas, escondidas, aquelas coisas que estão em trevas, aquelas coisas que estavam escondidas e que ninguém sabia, ninguém via. Traz à luz, Senhor, em nome de Jesus. E nós oramos também para que o Senhor abençoe o nosso presidente, abençoe as autoridades, abençoe, Senhor, as suas famílias, abençoe as forças armadas, em nome de Jesus, e que toda arma forjada contra nós, contra o Brasil, toda a artimanha, todo o plano não prospere, mas seja frustrado em nome de Jesus Cristo. Amém? Depois você pode colocar nos comentários o teu pedido de oração. Nós lemos todos, oramos por todos. Amém? Coloque também ali, curta e compartilhe. Que Deus te abençoe, abençoe a tua casa, em nome de Jesus Cristo. Um grande abraço para todos.